Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Desta feita, nós deveremos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Jonas, no capítulo 2, verso 2, que o texto diz assim, a partir do verso 1, o texto diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Queridos, este é um texto por demais conhecido de todos nós, que fala de Jonas. Quem era Jonas? Jonas era um profeta. E o Senhor muito usava o profeta nesta época. Esta época era 1000 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, segundo os estudiosos. E Jonas era um profeta, e como profeta que era, ele era a boca de Deus para o povo daquela época. Como a Bíblia é a boca de Deus nos dias atuais. Porque hoje nós temos uma modernidade, temos a Bíblia, temos as mídias sociais, temos muitos recursos. E naquela época era diferente. Naquela época os meios de comunicações era só a viva voz mesmo. Então Deus usava muitos profetas. E então Jonas foi incumbido de levar a palavra a uma cidade estrangeira chamada Nínive. E era uma cidade, amados, onde o povo era um povo cruel, um povo pagão, um povo que não temia a palavra do Senhor. E Jonas não conseguiu entender o mandamento do Senhor. O que o Senhor queria que ele fizesse, e Jonas não entendeu. E Jonas procurou fugir então daquela determinação dada por Deus, tomando um outro rumo. Segundo a Bíblia fala que ele tomou o rumo totalmente oposto a Nínive, em direção a Tarsis. Só que no meio do caminho, amado, Deus proveu ali um grande temporal que se abateu sobre aquela embarcação do qual Jonas estava, e ali os marinheiros daquela embarcação ficaram desesperados com aquela situação toda, e Jonas dormia tranquilamente no fundo do barco. Daí então ele fora despertado e fora trazido então ao convés ali pelos marinheiros, e ao qual perguntaram para ele por que ele não orava, por que ele não pedia ao seu Deus para que aquela situação mudasse, já que os marinheiros clamavam, cada um pelos seus deuses daquela época, Deus pagão. E daí então Jonas informou aqueles marinheiros que ele era o culpado, porque ele tinha recebido uma determinação de Deus e não cumprira, e Deus permitira então que aquele temporal se abatesse sobre aquela embarcação. E os marinheiros perguntaram para Jonas o que ele deveria fazer então. Jonas disse para eles, certamente tocado por Deus, que a única solução que se veria ali naquele momento seria que o atirasse ao mar. Só assim então aquela tempestade poderia acalmar. E assim fora feito. Os marinheiros, mais que depressa, jogaram Jonas nas ondas do mar, e Deus proveu ali um grande peixe. Não se sabe bem que tipo de peixe, mas o que nós sabemos, o que nós entendemos, que Deus tem poder para prover qualquer animal
e ali proveu um grande peixe, e esse peixe engoliu Jonas. E Jonas então fora tragado por aquele peixe, e segundo diz a palavra do Senhor, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. E ali nesse meio tempo em que ele esteve ali no ventre desse peixe, Jonas se arrependeu então da decisão contrária ao que o Senhor Deus tinha dado a ele. Jonas clamou ao Senhor, conforme diz essa palavra que nós acabamos de ler, quando ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Nós observamos aí, irmãos, um gesto desesperado de Jonas. Jonas ficou extremamente desesperado diante daquela situação. E nós sabemos e entendemos que nada foge do controle de Deus. E o Senhor nosso Deus estava atento a Jonas ali, ainda que estivesse no ventre daquele peixe, ainda que estivesse tudo acabado, para quem pudesse ver e observar e saber que dentro do ventre de um grande peixe estava um homem. Para os homens, com toda certeza, aquilo já era assunto encerrado, assunto findado, mas não para Deus, amados, porque o Deus que nós cremos e servimos, para Ele nada é impossível. E o Senhor Deus ouviu a voz do profeta Jonas, fez então com que aquele grande peixe o vomitasse na praia e assim pudesse cumprir a sua missão. E é assim que Deus faz, amados. E Deus, Ele está sempre atento às nossas orações, ao nosso clamor, e Ele ouviu a voz de Jonas. Como nos dias atuais também, Ele ouve a nossa voz, desde que nós possamos nos derramarmos diante dEle, nos quebrantarmos diante do Senhor nosso Deus, porque segundo diz a sua palavra, o Senhor, Ele, sacrifícios agradáveis a Deus, é o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus, segundo o salmista no Salmo 51, verso 17. E o Senhor Deus, Ele não despreza, queridos, não despreza um coração quebrantado. E é isso que Ele quer de nós, queridos, que possamos nos atentar bem para esta palavra e que possamos também nos quebrantar diante dEle, assim como Jonas se quebrantou. Oremos. Bondoso Deus e amado Pai, damos-te graças, Senhor, por esta boa palavra que nos trouxe neste momento. Que as pessoas que nos veem e nos ouvem através deste vídeo, Senhor, possam também entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Senhor, por este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos e amigos, e que todos nós tenhamos um bom dia na paz do Senhor.